Olá a todos. Já chamei aqui o Cassiano. Vamos esperar. E Olá! aí, Tudo doutora bem? Juliana? Muito Tudo ótimo. bom. Que Você me bom. escuta bem? Super bem. E você? Então tá bom, super bem. Coloquei o fone para evitar de dar eco, né? É, mesma coisa. Vamos lá. Enquanto a minha bateria conseguir ir, a gente fica de fone. Depois vou ter que colocar para carregar. Mas acho que vai. Vai. Tá Bom, bom. primeiro, muito obrigado por ter aceitado o convite para essa live, para a gente falar. Assim, toda vez que eu falo, converso, alguém sempre entra nesse assunto. É um assunto que o pessoal é muito curioso, né? Sobre transporte internacional, como os cavalos voam, a questão de quarentena, os trâmites e tudo mais. Então, acho que vai ser um papo bem bacana para a gente hoje. Então, eu queria Eu que começar te agradeço o apresentando. convite. Show. Queria começar te apresentando. Então, pessoal, para quem. Bom, deixa eu me apresentar, né? Para quem não me conhece, eu sou Juliana, médica veterinária, diretora da veterinária aqui da CBH. E o doutor Cassiano Rios, médico veterinário e colega, renomado cardiologista, né? Referência até, já andou salvando a gente até em perrengue paralímpico, mas isso é história para outra live. E tem a empresa GTC, que faz os trâmites de importação e exportação de equinos. Então, conta pra gente um pouquinho, Cassiano, como é que, né, médico veterinário, por quê? Cavalo, por quê? E cardiologista deu esse pulo, continua exercendo, né? Mas esse pulo aí para mexer com importação e exportação. Conta um pouquinho pra gente. Bom, Ju, então eu queria te agradecer o convite. É um prazerzaço estar falando com você aqui. Realmente as pessoas ficam muito curiosas com relação ao transporte de cavalo, né? Avião já causa um impacto, né, nas pessoas, É, né? Já é, causa é, aquela coisa bacana, aquela coisa de viagem e tal. E com cavalo, então, melhor ainda, né? exato. Ju, minha história assim, meu pai era veterinário, né? E então eu cresci com esse contato com a veterinária, então eu não, desde pequeno eu tinha aquela coisa também de não saber outra coisa o que fazer na vida a não ser veterinária, né? Inclusive eu até assim, eu penso isso hoje na minha filha, né? Que eu também não me permiti, né? Em nenhum momento pensar em outra coisa. Para mim foi sempre veterinária e seguir assim até hoje, né? Enfim. E aí, quando na faculdade, eu já pensei que nas minhas aulas de fisiologia, eu já botei na cabeça que eu queria fazer cardiologia equina. Embora não fosse algo assim que as pessoas falam, né? Às vezes comentavam assim, não, você é o primeiro. Não sou o primeiro, já tinha muita gente fazendo antes e tal. Mas eu acho que não tinha trazido isso de uma forma talvez mais prática, né, para a veterinária. E aí eu botei na cabeça que eu queria fazer, e aí desde que eu estava para me formar, antes de me formar, fazendo estágio nas hípicas, enfim, tudo isso eu já carregava um eletro debaixo do braço e saía fazendo eletro. E segui com isso, como eu sigo até hoje, com a parte de cardiologia, dando aula em pós-graduação, enfim, fazendo os atendimentos. Mas é claro que a empresa me toma hoje 120% do meu tempo. Eu tenho que tentar direcionar isso de uma outra forma, né? A empresa exige uma dedicação absurda. A GTC nasceu em 2005, tá? E basicamente eu tenho uma sócia, a Mariana, que trabalha comigo, enfim, desde 2005 a gente está junto nessa e foi em conversas que a gente resolveu, não, vamos montar uma empresa para fazer transporte internacional de cavalos. E aí a gente foi atrás da demanda, o quanto isso precisava, né? O quanto Uhum, isso era importante. importante. Claro que tinha outras empresas que já faziam isso, mas eu posso dizer que a GTC acho que foi a primeira empresa aqui que tinha um veterinário como proprietário, como diretora e como operacional. E foi isso que eu senti muito dos colegas conversando na época, quando eu resolvi abrir a empresa. Eles falavam assim, abre porque a gente precisa ter alguém que fale a nossa língua e que simplesmente não entregue para a gente, olha, a gente precisa disso, de tais exames, fazer isso, aquilo outro. E não, eu preciso ter uma troca com esse veterinário e tudo. Então foi uma coisa muito bacana. Então em 2005 a gente começou efetivamente a operar e basicamente nessa época a gente trabalhava muito com cavalo lusitano, que é um cavalo que realmente, para mim, tem uma representatividade grande, né? Como cavalos são os nossos padrinhos assim
de embarques, né? Era um cavalo que sempre movimentou muito exportação, tudo isso. Então foi daí que surgiu. Então em 2005 que a gente começou a operar. A GTC é uma agência de carga aérea. Muita gente fala assim, ah não, o Cassiano, o despachante, tal, não. Uhum. A GTC, as pessoas associam isso, né? Mas não estão erradas. Muito. Mas na verdade, tecnicamente, a GTC é uma agência de carga aérea. O que é isso? É diferente de uma agência de viagens, onde você vai comprar a sua viagem, ou você pode ir no balcão da companhia aérea e comprar a sua passagem. Quando você fala em carga, precisa de uma agência de carga aérea que gere toda a documentação para a companhia aérea e se responsabilize por aquela carga que está colocando no avião. É quase como se a companhia aérea cargueira, ela te empresta o espaço dentro do avião. E você gera toda a documentação, vende o espaço dentro do avião. Mas você se responsabiliza pela documentação daquela carga, pela forma que ela está sendo carregada, tudo isso. Então, esse é um papel de uma agência de carga. É uma agência de carga aérea, no caso. Tá? Certo. Então, assim, só para as pessoas entenderem um pouco, vamos bem para o comecinho, assim. Então, vamos supor, eu tenho um cavalo e eu quero mandar esse cavalo para fora do Brasil. Ou, né, depois você fala um pouco a diferença, eu comprei um cavalo lá fora e eu quero trazer esse cavalo. Eu vou lá, ligo para o Cassiano, falo, Cassiano, e aí? Então, como é que funciona isso? Só para as pessoas entenderem, né? Porque não é uma coisa assim tão fácil, do tipo, vai lá, entra no aplicativo e compra sua passagem no Booking. É mais complexo, né? Bem mais complexo. Claro, eu costumo... As pessoas me perguntam muito quanto tempo demora o processo, né? Tem uma série de fatores que influenciam nesse quanto tempo demora o processo. Em média, a gente percebe que demora, vamos dizer, 20 a 30 dias, pelo menos, né? Num processo de exportação, né? Então, o primeiro passo, quando a pessoa entra em contato conosco, um criador entra em contato conosco... Ô, Ju, você está me vendo bem? Você estava travando a tua imagem. Tá? Então tá bom. Tô super bem. Então tá bom. A pessoa entra em contato conosco, o primeiro passo é cadastrar essa pessoa junto à Receita Federal num processo que comumente chama radar, mas tecnicamente seria habilitação no Sistema de Comércio Exterior da Receita Federal, porque como o Brasil é um país extremamente burocrático, né, isso não é novidade para ninguém, você não basta ter um CPF regular ou um CNPJ regular, você precisa ter esse cadastramento dentro do Siscomex para poder operar no comércio exterior. Então, o primeiro passo é isso, ou seja, uma coisa extremamente importante é o cavalo ele precisa ser exportado em nome do proprietário, né? O cavalo está em nome do João, mas é o Antônio que está exportando? Não, isso não existe, é o João que tem que exportar. Eu faço muito um paralelo, às vezes, para a pessoa entender, é que nem carro, né? Ou seja, você tem um documento, o carro está no seu nome, só você pode vender esse carro, só você pode transferir esse carro, tá? Então, basicamente, é a mesma coisa, ou seja, para a Receita Federal, esse bem tem um documento, ele tem um proprietário, e só esse proprietário pode exportar, pode movimentar, pode vender, tá? Então, esse processo de radar é um processo burocrático junto à Receita Federal, a gente demanda de alguns documentos, procuração, CPF, RG, enfim, que a gente manda isso para o cliente, ele manda esses documentos e a gente faz esse processo do radar. Depois disso, a gente tem alguns documentos que correm junto ou à Associação da Raça ou junto até à Confederação Brasileira de Hipismo, que é um parecer de exportação, tá? São os aqueles que chegam para mim assinar. Exato, que chegam muito de importação, né, inclusive, para você. Mas tem os dois, né? Ou seja, tanto o parecer de exportação quanto a certificação de importação. Mas, enfim, tem no documento da associação da CBH, esse processo, a gente monta o processo junto ao Ministério da Agricultura e aí é autorizado a exportação junto ao Ministério da Agricultura. Aí tem algumas diferenças, por exemplo, dependendo do país, você tem exigências de quarentena, né, que a gente vai... Você quer falar já da quarentena? Quer deixar para frente? Depois a gente entra nisso. Não, mas tem os processos sanitários, né, ou seja, a questão sanitária, que a gente tem que cumprir, para depois efetivar o processo de exportação. Na importação, o processo é semelhante. Claro que talvez alguns documentos na importação demandem um pouco mais complexos, né? Ou seja, aqui no Brasil a gente tem uma restrição muito grande com relação à questão zootécnica de animais que são importados. Exportar, a gente pode exportar qualquer coisa, tá? Mas importar qualquer coisa, assim, qualquer nível de cavalo, com raça, sem raça, qualquer coisa a gente pode exportar. Mas na importação a gente depende que esse cavalo atenda a alguns parâmetros, seja para cavalo de esporte,
tem que atender, pelo menos ele tem que ter ganho de prova em três competições internacionais, ou o pai, a mãe tem que ter, ou os avós tem que ter, ou dependendo da raça, se é um animal que vem para reprodução, cada raça tem uma exigência zootécnica diferente para que esse animal venha para cá. Tá? E aí sim são os pareceres, as certificações de importação daquelas que você também assina na CBH. Mas o processo também envolve, claro, a questão do radar, tudo como eu falei na exportação. Uma coisa que as pessoas, eu acho que se assustam muito é com a relação comercial, né, junto com a Receita Federal, né, tipo, nossa, sim, mas eu vou importar no meu nome, qual que é o problema disso e tal. A gente tem que entender o seguinte, a gente sabe que às vezes no cavalo tem uma série de nuances, uma série de coisas na questão comercial do cavalo, que passa às vezes por um intermediário, por alguém que está fazendo o meio de campo ali nessa compra, tudo isso, mas a relação, se você parar para pensar na Receita Federal, é uma relação muito simples, você comprou um bem lá fora, você tem que pagar esse bem e você tem que mostrar como é que você pagou esse bem e importa esse bem, ponto. Né? É que no cavalo a gente sabe que às vezes acontece, mas eu paguei com uma parte de um outro cavalo, eu dei uma outra entrada, assim. Mas a relação comercial, tecnicamente, ela é simples. Eu comprei, paguei, está aqui o comprovante, eu vou importar e ponto. Né? Então é uma coisa talvez mais direta, né? Assim. Certo. Caseira, primeira dúvida. Exatamente, você colocou, por exemplo, então quando eu vou importar ou exportar um cavalo, tem que ser no nome do proprietário. Como funciona quando é time Brasil, equipe do Brasil? Você tem que fazer a exportação, no caso, depois a reexportação de cada cavalo, de cada proprietário, ou vai tudo no nome do time Brasil? Como é que funciona isso quando a gente pensa em equipe? Não, quando pensa em equipe, vai no nome da Confederação Brasileira de Hipismo, com esses animais, por ser uma entidade de fomento ao esporte, né? Então vai em nome da Confederação, mas os proprietários eles assinam uma declaração autorizando essa exportação ser feita pela Confederação Brasileira de Hipismo. Então a gente sempre junta no processo, cada proprietário tem que fazer essa declaração assinada, com firma reconhecida, e a gente junta no processo. Né? Isso é uma segurança para todo mundo. Para a Receita, que obviamente está autorizando uma exportação e tem que estar ciente que o proprietário sabe que o animal está saindo. Para a CBH, que obviamente está exportando esse animal e tem que ter um consentimento do proprietário. Né? E para o proprietário também, obviamente, está todo mundo no mesmo processo ali. Né? Então, normalmente é feito um processo só para esses animais todos quando você faz um processo de exportação temporária desse. No caso, quando a gente vai para a competição, o que diferencia dessa relação comercial de compra e venda, né, quando você está exportando numa venda ou importando numa compra, é que é um processo de exportação temporária. Ou seja, então esses animais estão indo, eles estão indo especificamente para uma competição, a Receita concede um prazo para essa exportação temporária e eles têm que retornar após essa competição. Então, isso, geralmente é um processo mais simples, né? Desculpa, geralmente é um processo mais simples, né? Não. Sempre achei que esse é o problema. Não é. Aí que tá. O que acontece? Quando a gente faz um processo de exportação definitiva ou de importação definitiva, vamos dizer assim, é um processo talvez mais automático no sentido de formatação dele junto à alfândega, né? Ou seja, a gente insere dados, processos, enfim, mas ele é um processo talvez mais automático, isso que eu quero dizer, tá? Quando é um processo temporário, ele é um processo administrativo, onde uma equipe da Receita Federal concede um prazo para que um bem, né, uma mercadoria do Brasil, saia do Brasil e retorne sem o recolhimento de impostos. Basicamente, essa é a ideia. Tá? Só que quando a gente faz isso, o que acontece? A gente precisa provar o que esses cavalos vão fazer lá fora, a gente precisa informar aonde eles vão ficar, a gente precisa juntar, por exemplo, fotos dos cavalos. A gente precisa documentar tudo muito bem. Ou seja, então, os animais que têm seguro, a gente precisa apresentar apólice de seguro. Os animais que não têm seguro, tem que ter uma declaração no proprietário. Então, a quantidade de documentos para o processo temporário, ela é muito grande. Então, entendi. Por isso que a gente sempre conta com a infinita ajuda de todo mundo da CBH, porque a gente tem que realmente colocar isso na cabeça dos proprietários quando a gente... Às vezes eu fico lá com você, enfim, ou com o Valdir, com todo mundo ali na CBH,
correndo atrás dos proprietários e atrás dos documentos, porque realmente a quantidade de documentos por animal é muito grande. E não basta assim, não, vou mandar os documentos hoje para dar entrada amanhã. Não, a gente tem que trabalhar em cima desses documentos, são requerimentos. Enfim, tem um outro detalhe que é importante, que é caixa de equipamento. Isso é sempre uma luta, né? Já estava aqui na minha listinha para te perguntar, para exatamente explicar para as pessoas que, né, são... Às vezes está no mesmo documento, a caixa e o cavalo, às vezes está separado. Como é que funciona isso, né? Que pode complicar tudo, né? Se algo estiver errado. Exatamente. O que as pessoas realmente não entendem, e eu vou falar, eu entendo porque elas não entendem, mas eu preciso ser o chato da história, né? Eu preciso ser o cara que vai lá e para que não tenha problema lá na frente. O que acontece? A gente tem que declarar essa caixa e declarar cada item, item dentro dessa caixa. Então a gente pede um packing list, onde a pessoa tem que listar todos os itens que estão nessa caixa, dimensões da caixa e pesar essa caixa. Que muitas pessoas acabam, não tem o balança tal, e chuta um peso. Tá? O problema de chutar um peso é que essa caixa, às vezes na ida ela nem é pesada, mas na volta com certeza ela vai ser pesada. E aí você tem uma coisa que chama divergência de peso. Isso dá um problema tremendo, porque a Receita Federal ela se utiliza muito do peso para ter certeza de que aquele conteúdo não foi alterado. Então esse é um dos itens, uma das primeiras barreiras para se evitar contrabando ou transporte ilegal de materiais, né? Então a primeira barreira seria esse peso. Deu uma divergência de peso, obviamente você vai ter que justificar, enfim. Então isso atrasa muito o processo, né? Outra coisa, os itens. As pessoas realmente precisam listar os itens, mas eu recebo muita pergunta, falo, poxa, Cassiano, mas eu preciso listar uma escova, uma cabeçada tal, 2 cabeçadas tal. Olha, quanto mais escrito, melhor. Mas eu não vou ficar, a gente não impede assim, não, são uma cabeçada tal, outra cabeçada tal. Não, são 3, 4 cabeçadas completas, 2 celas, entendeu? Enfim. Então, assim, detalhar, mas também não precisa se preocupar, mas precisa fazer, né? A gente precisa ter esse documento e isso é muito importante para não atrasar o processo dos cavalos, porque é o que você falou. Às vezes a gente faz o processo junto das caixas e os cavalos, mas muitas vezes o processo faz separado. Se faz separado, você até poderia falar assim, legal, ok, você tira os cavalos do aeroporto e deixa as caixas. Isso já aconteceu, inclusive, mas é um problemão. Por quê? Você tem um problema de logística com os caminhões, ou seja, você vai levar os cavalos, depois você vai ter que deslocar esses caminhões para o aeroporto para pegar essas caixas. Cavalo sem equipamento não funciona, né? Ou seja, então o cavalo chega na hípica e aí ele fala, mas meu equipamento está lá no aeroporto, eu preciso dele para montar, né? Então, ou seja, eu prefiro ser o chato para que o processo inicie e termine corretamente, para que depois ninguém reclame com relação a isso, né? É porque assim, né? Vamos falar quanto tempo atrás, para a gente não precisa falar, né, quantos anos atrás, mas assim, era muito comum, eu já presenciei isso, né? A gente chegava lá e ia esperar um cavalo chegar, ou eu vim junto com o cavalo da Europa, por exemplo. E quando você abria a caixa, você tinha umas surpresinhas de algumas pessoas que queriam aproveitar o frete e colocaram lá computador, televisão, sei lá o quê. Roda de carro. Exato. Bom, você deve saber mais coisa do que eu. Isso acontecia muito, né? E aí o cavalo ficava lá, eu queria morrer, né? Como a veterinária que estava lá por causa do cavalo. O cavalo ficava ali preso lá no aeroporto, porque alguém resolveu fazer um frete e colocar lá a televisão dentro da caixa do cavalo. Isso acontecia bastante, né? Não sei se ainda aquela acontece, história. Mas conta pra gente. Então, é aquela história, você realmente, a gente acaba pagando pelo erro de pessoas que fizeram isso e durante um bom tempo, já respondendo a tua pergunta, eu não tenho tido problema. A gente, graças a Deus, eu não tenho tido problema com esse tipo de coisa, mais não. Até porque algumas pessoas aprenderam que a Receita apreende mesmo e eu mesmo já fiz sacolas de itens dentro de caixa para o próprio fiscal, a pedido dele, né, claro, gente, para o próprio fiscal mandar para perdimento, né, ou seja, então e não acha que o fiscal que vai lá separar, ele manda a gente entrar lá e separar os itens para ele conferir depois, né, ou seja, então é um trabalho que não... É contrabando, ponto. Não tem outra palavra, né? Não vamos outra palavra, exatamente. Não precisamos amaciar ninguém, né? Não precisamos amaciar ninguém. Enfim, então
a legislação brasileira é chata, os impostos são altos, mas a gente não está entrando nesse mérito, né? Ou seja, partindo do princípio que a gente tem regras, se não cumpri-las, você está fazendo uma coisa errada, né? Não tem muito jeito, né? Ô, Ju, deixa eu te falar uma coisa. Surgiu uma pergunta ali que eu não vi de quem que era, mas eu vi o que era e me interessei em responder agora, só te cortar o seguinte. Alguém perguntou ali se todas as associações, eu acho que a pergunta era essa, precisa fazer um documento, ou por que as associações precisam fazer um documento para autorizar a importação de um cavalo, tá? Das raças, né? Se eu não me engano, das raças, se eu não me engano, a certificação técnica, ela é uma demanda muito antiga, se eu não me engano, é de 1960 e alguma coisa, da época do Vargas, tá? Que exige que a associação tenha um documento, emita um documento zootécnico autorizando ou não esse cavalo a ser importado. Eu já pensei várias coisas a respeito disso, mas a minha opinião eu, Cassiano, não concordo com isso, tá? Eu acho que a pessoa poderia importar o que quisesse, e eu já explico por que eu estou falando isso. Importar o que quisesse, né, em termos, claro, respeitando condições sanitárias, não estamos entrando nesse mérito sanitário. E depois, se ela quiser registrar esse produto numa associação ou emitir um passaporte, aí ele vai ter que atender às demandas, tá? Por que eu estou falando isso? Porque essa questão de atender requisitos zootécnicos é uma coisa que a gente carrega da parte de um animal, do cavalo ser um animal de produção, tá? No entanto, Ju, a gente sabe hoje que a gente tem um cavalo é um pet. Exato. Né? Quantos animais a gente tem hoje? Eu tenho, por exemplo, uma história linda de um cliente recente que a gente trouxe para ele 3 éguas, que a mais novinha tinha 18 anos. Nossa. Sabe? Uma de 18, uma de 24 e uma de 26, que eram éguas de criação dele, da raça Palusa, que ele veio se aposentar no Brasil, e ele não sossegou enquanto não trouxe as éguas dele para se aposentar do lado dele. Agora, eu tive um problema terrível para conseguir, porque essas éguas, 2 atendiam, uma não atendia, requisitos zootécnicos, entendeu? Não é mais época, então, ou seja, idade, você hoje em dia... Exato, então hoje em dia você realmente esbarra nessa questão, tá? Agora, eu também entendo o lado das associações, entendo o lado da confederação, enfim, nessa questão, ou seja, mas a gente precisa controlar o pouco que entra. Concordo, ou seja, mas, por isso que eu digo, a pessoa poderia importar, se ela quiser registrar, ou se quiser emitir passaporte, é uma outra demanda, é uma outra situação depois, né? Apenas respondendo essa pergunta que surgiu aí. Mas eu também estava curiosa, eu ia te perguntar exatamente isso, porque a gente sabe assim, ok, tem várias raças que, né, 4 de milha, os próprios cavalos de esporte entram dentro da CBH, então a gente lá, são os documentos que eu assino, falando que é um animal de esporte e tudo mais. Mas, por exemplo, a gente tem visto algumas importações de alguns cavalos tipo Gypsy, né? Eu nem sei, o Gypsy, por exemplo, é um cavalo que tinha uma associação ou ele foi ligado a uma, por exemplo, o Frisian é um cavalo que ele acabou sendo ligado ao brasileiro de pismo, né? Para poder fazer, ele é importado pelo brasileiro de pismo, que foi uma saída. Agora, por exemplo, a gente sabe que tem, sei lá, pôneis, tem vários aqueles pequenininhos. Clydesdale, cavalo de tração, tem várias que não tem aqui, não sei, provavelmente não tem uma Então, basicamente, como é que funciona isso? Então, quando a associação, quando o cavalo não tem uma representatividade de associação, vale esclarecer o seguinte, todo o studbook, ele pertence ao Ministério da Agricultura, né? Então, todo o registro, serviço de registro genealógico da associação, ele pertence, vamos dizer assim, ao Ministério da Agricultura. É um controle do Ministério da Agricultura que é concedido a uma entidade civil, que no caso é a associação, para que essa entidade civil controle. Tá? Então, quando o cavalo, né, ou a raça não tem uma representatividade aqui como associação, quem vai controlar isso é o Ministério da Agricultura. Então é possível você trazer, como é feito com Gypsy, com Clydesdale, ou com raças que não têm uma associação aqui, você solicita autorização direto para o Ministério da Agricultura. Tá? O Ministério da Agricultura vai avaliar se esse cavalo pode ser importado ou não. Agora, você tem o outro lado, que são cavalos que têm a raça, ou seja, que têm e eventualmente não atendem, né? E entram no caso de animais pet, né? Ou seja... como foi o exemplo aí da... Exato. Entendi. Beleza.
Então vamos entrar aqui um pouquinho no assunto que todo mundo sempre, né, tem curiosidade, que é justamente as questões sanitárias, né, para os cavalos. A gente falou um pouquinho aí dos trâmites de Receita Federal, você já explicou, e é um assunto que é longo, né? Mas vamos entrar um pouquinho na parte sanitária, para o pessoal entender um pouco, né? Tanto na questão de doenças, vacinas, não tem como não falar do mormo. Então, eu queria que você desse uma explicada para a gente, talvez até uma atualizada de como é que está a questão do mormo, e como isso, o impacto disso para a gente, né? Só para dar um exemplo, hoje em dia a gente não consegue pegar um cavalo, colocar no avião e mandar para a Europa por causa do mormo, né? Os cavalos agora ele tem que ir para os Estados Unidos ou Argentina antes, para só depois poder ir, ou seja, então isso ficou muito mais complicado. Então, só para explica um pouquinho para a gente como é que funciona isso. Eu vou começar a explicação com a seguinte analogia, assim, que eu acho que para a gente poder entender, né? Ou seja, se você vai entrar na casa de uma pessoa e a pessoa fala assim, olha, você tira o sapato para entrar na minha casa, você vai, tira e entra. Ou você pode continuar com o sapato e ficar do lado de fora, né? Então, você está atendendo um requisito que a dona da casa está te colocando. Então, quando a gente fala de questões sanitárias, basicamente é sempre isso, ou seja, então o país tem determinados requisitos, olha, para entrar aqui, você precisa atender determinadas coisas. É claro que existe, assim, isso também não é totalmente solto, basicamente isso é controlado pela OIE, que é a Organização Internacional de Saúde Animal, né, antiga Organização Internacional de Epizootias. Não digo controlado, mas vamos dizer assim, tem um guideline ali, né, tem né, uma guia ali, ou seja, a OIE ela seguir as normas. Seguir as normas, exatamente. Né? Então, ou seja, então os países que são signatários, acho que são 182 países e territórios signatários da OIE, eles têm esse banco de dados ali com, olha, tal país está acontecendo tal doença, tal país tem, tal país é livre, enfim. Né? Então, essa condição de país livre precisa passar pela OIE. Então, vamos citar um exemplo, a gente vai exportar um cavalo para os Estados Unidos. Os Estados Unidos não pede nenhum exame. Se você quiser sair daqui do Brasil só com anemia e mormo, para ir até o aeroporto, é o que você precisa. E você vai para os Estados Unidos, só que chega lá, os Estados Unidos os cavalos ficam 7 dias em quarentena, no próprio aeroporto, e esses exames são realizados durante esse período de quarentena. Obviamente que a gente faz os exames aqui, os mesmos exames que eles vão fazer durante a quarentena, para que ninguém tenha nenhuma surpresa. Né? Mas, teoricamente, os Estados Unidos não solicitam que esses exames sejam feitos antecipadamente, e inclusive os exames também não valem de nada, ou seja, não adianta você chegar lá ter um resultado diferente e achar que você vai pegar teu resultado aqui. Exato. Eu fiz, está aqui. Está aqui, não adianta não precisa mais. Exatamente. Exatamente, não adianta de nada, então não tem o que fazer. Agora, você tem países, por exemplo, como o Chile, que é um país que tem uma condição sanitária talvez até bastante interessante, porque eles estão ali do lado cercados pelo Pacífico e pela Cordilheira dos Andes, são quase uma ilha, né, o Chile. Então eles têm uma exigência sanitária também importante, ou seja, então o Chile é um país que exige uma quarentena prévia de 30 dias, essa quarentena tem que ser controlada pelo serviço oficial, alguns países exigem que a quarentena seja controlada pelo serviço oficial, outros países entendem que a quarentena pode ser controlada por um veterinário, né? Ou seja, então aí um veterinário particular poderia atestar essa quarentena para que o Ministério da Agricultura, no caso aqui do Brasil, assine a documentação, enfim. Outros países, como é o caso do Mercosul, né? Brasil, Argentina, o Chile, Argentina, o Uruguai e o Paraguai, também exigem quarentenas oficialmente controladas, assim como o Chile. Então, voltando ao Chile, 30 dias de quarentena e você tem uma série de exames que você precisa fazer durante esse período de quarentena. Né? Como eu disse, quem atesta essa quarentena é o Ministério da Agricultura. Em alguns locais, você, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, você tem quarentenas pré-aprovadas, né? Locais de quarentena pré-aprovado. Em outros estados do Brasil, é por demanda, ou seja, você coloca o cavalo em determinado local, um colega do serviço oficial vai lá e verifica se aquele local é adequado para fazer a quarentena ou não. Se for, ele atesta a quarentena, inicia a quarentena e ok, né? Então a exportação funciona basicamente dessa forma. Com relação ao mormo, vamos lá. Com relação ao mormo, a gente está enfrentando isso já há bastante tempo. Na verdade, essa bagunça toda começou mais com força maior em 2012, né? O problema maior começou em 2012. Eu até estava revendo aqui, eu ainda
a gente teve alguns cavalos, se não me engano, embarcaram até 2013, embarcaram pelo Rio de Janeiro. Né? Uhum. Rio de Janeiro foi um dos últimos estados assim, a ter as notificações e tem uma questão de aeroporto. Na véspera, né? da Olimpíada foi uma coisa muito tranquila. Coisa simples, uma coisa super tranquila. Pessoa que vos fala quase infartou, mas tudo bem, isso é só assunto para Exato. live, mas só... Bobagem. Nada. Mas, enfim, a questão do mormo, realmente, assim, eu acho que quando a gente começou com essa história do mormo, né, ou quando o mormo ressurgiu ou surgiu, ou como cada um tem a sua teoria, a gente sabia que o mormo era endêmico em algumas regiões, ou a gente sabe que o mormo era endêmico em algumas regiões do Nordeste do país, tal, e de alguma forma isso chegou aqui. Nessa época, a União Europeia já usava uma regionalização, onde basicamente era assim, do centro do Brasil para baixo, você poderia exportar cavalos pela União Europeia, e basicamente algumas regiões, o Nordeste, algumas regiões do Norte, você não podia, que por questões de regionalização, eles entendiam que lá tinha mormo enfim, não era possível exportar cavalos de lá. Mas como o aeroporto de saída, basicamente, que a gente tem no Brasil, é o aeroporto de Viracopos, em Campinas, então essa situação se livrava muito, e até porque, talvez, sei lá, se eu chutar um número, 90% dos cavalos que a gente exporta estão realmente aqui na região sudeste, sul, enfim, do país, né? E aí eu acho que a gente começou realmente penando muito nessa questão do mormo, né? Ou seja, a gente não estava entendendo o que estava acontecendo, dúvidas de exames, tudo aquilo que a gente escuta enfim. Hoje eu acho que a gente tem um trabalho bem sério assim, do Ministério da Agricultura, com o Programa Nacional de Sanidade de Equinos. Eu acho que é um programa que está num caminho muito bom. A gente sabe que é um trabalho árduo, né? A gente não é fácil. A gente tem correntes de profissionais onde o mormo não existe, o mormo existe, o exame é bom, o exame não é bom. Eu vi recentemente trabalhos muito sérios por parte de pesquisadores e do próprio Ministério da Agricultura mostrando essas questões que envolvem o mormo, e eu acho que a gente tem que trabalhar sim com a ideia. Nós temos o mormo aqui, nós temos exames hoje que são exames com bastante eficácia, e o que a gente precisa saber é como é que a gente controla essa situação agora, né? Por que a Europa não aceita? Tá? As pessoas falam assim, a gente tem um embargo da Europa. Não é um embargo da Europa. Na verdade, a gente tem um requisito sanitário para ir para a Europa, onde basicamente diz que o cavalo, ele procede, a procedência dele é de um país ou território que não teve casos de mormo nos últimos 6 meses. É isso. É isso que diz, né? Ou seja, então a gente simplesmente não consegue atender. É só isso. Mas não é um embargo com o Brasil, porque o mesmo requisito que aplica para o Brasil, aplica para outros países, como no caso da Argentina, ou no caso do Uruguai, enfim. Então é o mesmo requisito, tá? Agora, essa mesma corrente de pessoas fala assim, poxa, mas por que a Europa não aceita uma quarentena, tal? Eu acho que existe um projeto em andamento bem bacana, que está sendo capitaneado aí pela... É uma situação, a Câmara Setorial de Equicultura faz um trabalho muito sério junto ao Ministério da Agricultura e basicamente envolvendo essas questões do mormo, tudo isso, e recentemente foi criado uma associação, um Instituto Brasileiro de Equicultura, né, o IBEC, e eles estão trabalhando junto com a Câmara Setorial de Equicultura, o Luizão até comentou aqui, Instituto Brasileiro de Equicultura. Enfim, então eles estão trabalhando numa possibilidade de se fazer uma quarentena, provavelmente no Jockey Club, onde essa quarentena seja criada, vamos dizer assim, uma bolha, tá? Mais ou menos naqueles moldes que foi feitos para as Olimpíadas, onde os animais que fossem exportados ficassem dentro dessa bolha. Então eu acho que isso é uma ideia super interessante, eu acho que é uma ideia que tem tudo para dar certo, né? Desde que, obviamente, a União Europeia aceite essa situação, né? Então, tem essa contrapartida que a gente tem que trabalhar, né? E a gente tem que mostrar seriedade, né? É muito fácil, eu acho, Ju, é muito fácil a gente chegar aqui e colocar sempre toda a culpa no Ministério da Agricultura, né? Eu acho que eu posso falar isso, eu trabalho com o Ministério da Agricultura muito próximo de mim, ou seja, e o Ministério da Agricultura tem pessoas extremamente capacitadas, O sistema talvez seja ruim, né? Como as coisas acontecem são extremamente burocráticas e o sistema talvez não funcione bem, mas as pessoas que estão lá,
no meu ponto de vista, têm extrema capacidade e são extremamente técnicos e querem ajudar. Tá? Então, só que a gente também, como veterinário privado, a gente tem que fazer a nossa parte. Né? É Claro. muito fácil a gente chegar, a culpa é do Ministério, o Ministério não faz isso, o Ministério faz aquilo, quando a gente esquece de mandar o nosso relatório de mormo. Né? Então, ou seja, a gente tem que fazer o relatório para emissão de... Não é? Então, ou seja, a gente... Ups, você me lembrou agora. Olá, tem que entregar o relatório de mormo. Mas é verdade, a gente também precisa se organizar, né? Mas a gente também precisa se organizar e saber que a gente tem que fazer a nossa parte, né? E vamos trabalhar junto, vamos chamar o Ministério, vamos trabalhar junto, o Ministério chama a gente chama eles. Essa troca é fundamental. Mas enfim, eu acho que, respondendo mais objetivamente, eu acho que a questão do morma é um caminho que ainda tem que ser percorrido, é um caminho que não é uma coisa que vai resolver amanhã, não é uma coisa que vai resolver daqui a poucos meses, mas eu acho que é um futuro que a gente resolve isso e eu acho que vão resolver de forma bem bacana. Claro. Cassiano, eu queria que você falasse só pontualmente, não precisa entrar em muito detalhe, só para o pessoal ter uma ideia, né, de como tem muito detalhe, e de quais são as doenças mais comumente testadas, quais vacinas são mais comumente pedidas e também as diferentes quarentenas. Lógico que a resposta para isso é tudo a mesma, depende do país, eu sei. Uhum. Mas assim, dá um geral para a gente e até explicar um pouco também como funciona a quarentena, porque o termo quarentena, às vezes as pessoas pensam que são 40 dias isolado do mundo. E também depende do lugar, depende do tipo de cavalo. A gente existe uma preocupação aqui, como a gente está aqui no CBH, então a gente pensando em cavalo atleta, de que se o animal vai competir, ele não pode ficar parado uma semana que seja, ele tem que continuar em ritmo de competição, porque ele vai chegar em algum lugar, vai descansar da viagem e vai seguir. Então, para tudo isso, tem diferentes tipos de quarentena. Então, explica um pouquinho para a gente das doenças, vacinas e as quarentenas. Então, com relação à quarentena, como eu falei, aqui no estado de São Paulo tem alguns locais que já são pré-aprovados para uma quarentena, onde o país que ele está indo, né, onde os cavalos estão indo, exige essa quarentena oficialmente controlada. Por exemplo, a Hípica Paulista e a Hípica Santo Amaro são dois locais que são quarentenados, aprovados já pelo Ministério da Agricultura. Aí as pessoas falam, pô, mas tem um movimento de cavalo? Sim, mas a gente sabe que essas hípicas são extremamente controladas, né? Ou seja, são locais que um nível de biossegurança é absurdo. Então o cavalo pode estar ali oficialmente quarentenado e continua seu treinamento, enfim, ele está em condições sanitárias de igualdade com os outros animais que estão ali. E aí o tempo, né? Isso, como eu falei e como também você citou, depende do país. Mas tem países que exigem, como o caso do Chile, 30 dias dessa quarentena, ou seja, 30 dias ele ficar ali na hípica sem sair, sem ir para locais que tem um nível de biossegurança inferior, então não pode sair dali. Argentina ou Uruguai, por exemplo, 14 dias de quarentena, tá? Para eles poderem ir para esses países. Talvez o que assuste mais as pessoas é quando, por exemplo, o cavalo vai para os Estados Unidos. Isso assusta muito. Eu recebo muitas vezes ligação de proprietário preocupado, mas meu cavalo vai ficar 7 dias em quarentena nos Estados Unidos. Como é que é essa quarentena nos Estados Unidos? Realmente a quarentena nos Estados Unidos ela é um pouquinho chata, mas eu posso te garantir, Ju, que eu nunca tive nenhum problema com o cavalo lá. Essa quarentena é no próprio aeroporto, né? Em Miami existe uma estrutura quarentenária ali, são acho que 123 ou 133 baias, se eu não me engano, que eles têm lá. As baias totalmente fechadas, sem janela, porta dupla, ar-condicionado, e aí a pessoa fala assim, poxa, meu cavalo vai ficar 7 dias sem ver a luz do sol. Eu vou falar uma coisa, os cavalos, não, assusta, é claro que assusta, a gente fica pensando no bem-estar, né? Mas eu vou falar uma coisa, os cavalos normalmente ficam bem, eu acho que eles são extremamente... A responsabilidade, no caso, é do Ministério da Agricultura americano, que é o USDA. Se o cavalo espirrar diferente, eles vão entrar em contato com um veterinário particular, responsável pela importação lá nos Estados Unidos, no caso. Então, eles têm uma responsabilidade em mãos muito grande, né, com relação a esses animais. Quando tem competições internacionais importantes, e você já passou por isso, e são competições nos Estados Unidos, eventualmente eles permitem que tratadores ou veterinário particular tenham acesso a esses cavalos e eventualmente caminhem esses cavalos dentro do local de quarentena. Não é que vai sair, né, não vai sair ali na 36 ali andando em Miami, mas ele vai sair dentro da quarentena, caminhando um pouquinho, então, ou seja, tem um pouquinho mais de liberdade, né? Mas são 7 dias.
acabou os 7 dias, vai ser liberado e vai embora. Aproveitando o gancho da quarentena, na importação, obviamente também o Brasil exige essa quarentena. Basicamente o cavalo fica 18 dias nesse isolamento, vamos colocar assim, entendendo que esse isolamento é feito num local que normalmente, mesmo lá na Europa, ou seja, você tem agentes lá na Europa que tem locais já preparados para essa quarentena, cocheiras muito boas. Você teve lá, né, recentemente não, né, mas antes da pandemia, para verificar cavalos estavam quarentenados para trazer para a gente. Enfim, então eles ficam bem, ou seja, é um local. A questão da quarentena o cavalo não pode ter contato com cavalos de status sanitários inferior. Status sanitário inferior. Basicamente é essa preocupação, né? Nem ser, obviamente, utilizado para reprodução em monta natural durante esse período, no caso de garanhões e éguas, tá? Então, é basicamente isso. Então, a quarentena não são 40 dias, essa questão de prazo depende do país. Em termos de exame, eu acho que assim, o mais importante, quando a gente manda para os Estados Unidos a questão da piroplasmose, né? Infelizmente, que é a babesiose, né? Infelizmente, a gente tem, nossos cavalos têm de forma endêmica que o cavalo com contato com o carrapato, você desenvolve a babesiose, esse cavalo ele desenvolve células de defesa para isso, né? E o que o exame dos Estados Unidos detecta é justamente a quantidade de células de defesa que esse cavalo tem para a doença. Então, se ele já teve contato, ele tem essa porcentagem mais alta e ele acaba sendo impedido de entrar nos Estados Unidos. Felizmente, a gente tem cavalos, obviamente, que são negativos e cavalos que, às vezes, de criações que já vêm com controle de carrapatos, tudo isso muito bom. São cavalos que a gente exporta de olhos fechados. Então, o Brasil aprendeu isso com o tempo. Olha, se quiser exportar, tem que ser dessa forma. E os Estados Unidos é um mercado que é muito bom, é um mercado consumidor extremamente importante, né? Então, acho que para os Estados Unidos esse é o grande vilão, assim, da piroplasmose. E só dar um adendo, Cassiano, desculpa te interromper, que isso para o esporte é complicado. Porque, assim, quando você tem algum evento internacional nos Estados Unidos, geralmente, vamos supor, quando você teve lá o último Mundial, né, o EG, que foi nos Estados Unidos, um dos requisitos que os Estados Unidos têm que cumprir é cavalo de piroplasmose vai poder entrar, né? Quando é para a competição que ele vai para aquele lugar. Eles fazem essa exceção. Só que é um inferno, né? Porque esse cavalo fica totalmente isolado dos outros, é tudo complicado. Lá em Te coloca uma roupa proteção nível 3, né? Tipo Covid, né? Ali na UTI, exatamente. Parecia ser até por causa disso. Então, assim, isso para o manejo dos cavalos atletas, ok, passa, mas é complicado, né? A gente sabe que é complicado. Então, isso é muito interessante. É um exagero, né? Eu acho que no caso da piroplasmose é um exagero, né? Eles têm talvez até pelo desconhecimento, né? Nossa, né? Quer dizer, enfim. Mas, como eu sempre digo, são as regras, né? Ou seja, a gente não... São as regras, né? Querem vir para cá. Enfim, então essa relação da piroplasmose realmente atrapalha bastante, mas felizmente quando são competições importantes, como você mesmo disse, o país faz um requisito específico para aquela competição que permite o cavalo, mesmo positivo para piroplasmose, que ele possa ir participar dessa competição, né? A gente teve um caso muito interessante nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara. Quando a gente estava para ir, o México teve uma notificação de uma doença que se chama encefalomielite equina venezuelana, né? E quando a gente estava para mandar nossos cavalos, quase que nós não pudemos mandar nossos cavalos para lá, porque a encefalomielite equina venezuelana é uma doença complicada, transmitida por mosca, enfim, é completamente exótica aqui no Brasil. E foi basicamente nesse sentido que você estava falando, ou seja, nossos cavalos foram para lá, tiveram que ficar em cocheiras completamente isoladas, com tela mosquiteiro, vedada com silver tape e tal, saía para fazer o trabalho, voltava para a cocheira, e quando voltaram para o Brasil, esses cavalos ficaram em isolamento 10 dias, num pavilhão que a gente teve que cobrir com mosquiteiro de filó por cima, assim, o pavilhão, enterrando esse mosquiteiro de filó, controle de temperatura 2 vezes por dia, para que eles fossem liberados, né? Então você tem esses poréns. Voltando à questão dos exames, eu acho que assim, os exames que são mais comuns aos países, fora a piroplasmose, anemia infecciosa e obviamente o mormo, como já foi falado, a gente tem, por exemplo, arterite viral, que é uma doença reprodutiva
O Brasil é considerado livre de arterite viral, reconhecido como livre pela maioria dos países, infelizmente só não é reconhecido como livre pela Argentina. Então, se a gente manda um cavalo para a Argentina, eu sou obrigado a fazer exame de arterite viral. Se eu mando para o Uruguai, por exemplo, que é o mesmo requisito, eu não preciso fazer arterite viral. O Uruguai entende que o Brasil não tem, a Argentina entende que o Brasil tem, enfim. Você tem a metrite contagiosa equina, que é uma outra enfermidade transmitida basicamente por reprodução, né? Que o Brasil também é considerado livre de metrite contagiosa equina, mas tanto a arterite quanto a metrite são enfermidades relativamente comuns na Europa, né? Muitos cavalos na Europa são vacinados para arterite viral, então às vezes a gente tem problema de titulação, às vezes você vai examinar um cavalo, faz um exame, ele dá título, né? Para quem não é veterinário e está acompanhando, ele tomou a vacina, ele tem células de defesa para aquela doença. Você vai examinar, ele detecta que tem aqueles anticorpos. Opa, é positivo porque ele tem os anticorpos. Não, ele é positivo porque é um título vacinal. E aí você precisa provar que ele é vacinado, né? Ou fazer um segundo teste e ver se o título se manteve ou se ele decaiu. Se ele se manteve ou se ele decaiu, ele é considerado negativo, vamos dizer, ele não é doente. Se ele fosse doente, esse título iria aumentar, né? É aquilo então, que eles fazem 2 testes com 21 dias, não é isso que eles pedem? Com um intervalo de 14 dias. 14 dias. Isso. 14 dias, Certo. Você tem a metrite contagiosa equina, que normalmente é feito por suabes, né? Então, suabe de área genital, enfim, tanto no macho quanto na fêmea, normalmente 3 testes e tal. A metrite contagiosa equina é uma doença, uma enfermidade que hoje não tem tanta preocupação, né? Então, hoje, assim, basicamente, eu acho que essa troca de informações entre os países de enfermidades tem facilitado muito, né? Ou seja, essa comunicação, olha, o país é livre, então não precisa fazer, tá? Então, a confiança de um país com o outro, isso é extremamente importante, né? Então, sempre que um país ele é livre, mas não adianta ele falar, eu sou livre, ele é reconhecido livre pelo outro, elimina a necessidade da realização do exame. Então, isso é muito bom. Só falando rapidinho da vacina que você falou, basicamente as vacinas são vacina de influenza e encefalomielite equina leste-oeste, coisa que para o nosso esporte, né, ou seja, para o hipismo, já é bem comum, basicamente o que se exige de um cavalo de esporte. Só que lembrando que quando o requisito é feito, não é feito para cavalos de esporte que tem um controle vacinal, né? Então, por isso que a vacina tem uma data ali para acontecer e, basicamente, os países pedem para que a vacina não seja feita com um intervalo menor do que 15 dias antes do embarque. Até porque a vacina precisa fazer efeito. Né? Exato. Mas os nossos que são vacinados anualmente, ou seja, ou semestralmente, eu nem sei como é que está mais isso, mas eles atendem bem essa questão de vacina, não é um grande problema as vacinas. Não, as vacinas para os cavalos de hipismo, né, o que a gente pede no passaporte, a CBH ela segue o mesmo pedido da FEI, que é o quê? Obrigatório, é anual, só que todo cavalo em competição, antes de entrar na competição, tem que ter tomado um booster com 6 meses. Então acaba que todo animal que está constantemente em competição vai estar sendo vacinado de 6 em 6 meses, entendeu? Mas se por um acaso esse cavalo ficou ali um tempo sem competir, por causa de uma lesão, ou na Europa porque é inverno, não sei o quê, ele não pode ter ficado 1 ano sem tomar, e sempre tem que ter um booster de 6 meses. Mas isso a gente é outra coisa. Mas enfim, os nossos cavalos de esporte atendem bem isso. Né? Isso realmente, uma das nossas preocupações para importação e exportação, realmente essa é das menores. Bom, estamos chegando nos nossos 10 minutos finais. E aí, só para a gente entrar um pouquinho, pessoal, como sempre a gente já falou, é muito curioso com a parte do avião. Então eu queria que você falasse um pouquinho dos desafios do transporte terrestre. A gente sabe quando vai para a Argentina, ou mesmo até para o Chile mesmo, às vezes por questão de custo e tudo mais, vão de caminhão. Então, como isso é feito, os principais desafios, né, além da viagem em si, e depois vamos entrar um pouquinho na parte do avião, para o pessoal entender um pouquinho como funciona, a gente não perder aí nossos últimos 10 minutos. Vamos lá. Então, vamos lá. A parte terrestre, obviamente, a gente faz isso com as fronteiras chamadas fronteiras secas, né, entre a Argentina, ou Paraguai, ou Uruguai. Eu te confesso, Ju, que assim, para mim, não é um transporte que me agrada, tá? O transporte terrestre. Explico por quê. Né? Primeiro porque é longo, né?
E apesar da gente ter caminhões extremamente preparados, a gente sabe que a gente tem bons caminhões que podem fazer um transporte bacana aqui no Brasil para a gente, as estradas a gente não pode dizer a mesma coisa, né? Então, qualidade de estrada, os perigos da estrada, tudo isso é terrível. A gente enfrenta ainda um problema que dependendo da fronteira, por exemplo, a fronteira de Uruguaiana é uma fronteira extremamente movimentada e que normalmente, em sua situação normal, se tudo está tudo correndo bem, tudo tranquilo, no mínimo esse cavalo vai ficar parado 2 dias lá na fronteira para poder ser liberado. Né? Se tudo estiver bem, exato. Se tudo estiver redondo. Né? Aí as pessoas me perguntam, mas por quê? Porque o sistema é ruim, ou seja, o caminhão ele tem que enfrentar uma situação ali para a liberação e o sistema é ruim, ou seja, ele depende de um passo a passo. Para uma coisa acontecer depende da anterior, ou seja, você não pode fazer coisas simultâneas. Então, ou seja, esse passo a passo é que faz com que a liberação, o processo seja extremamente lento. Né? Então, isso realmente me causa agonia, ou seja, porque além da viagem longa, as estradas que são perigosas e esburacadas, aí no coitado tem que chegar lá e ficar, não só o coitado, não é só o cavalo, ou seja, o tratador que vai junto, o motorista, nós veterinários que ficamos agoniados, muitos veterinários acompanham a viagem, então, ou seja, a gente sabe que o custo é menor, mas a gente sabe que o risco é infinitamente maior. Tá? A gente tem uma situação, essa situação basicamente no Mercosul, né? Mas as outras fronteiras que fazem fronteira, os outros países que fazem fronteira com o Brasil, muitos países não aceitam nem cavalos do Brasil. É o caso de países do Pacto Andino de Nações, por exemplo. Equador, Bolívia, Colômbia e... Qual que eu esqueci? Colômbia, Bolívia, Peru e Equador. São países do Pacto Andino de Nações. Eles não aceitam por causa do mormo. Tá? A gente sabe que até tem cavalos brasileiros lá, enfim, chegaram lá talvez por sei lá, teletransporte, alguma coisa assim. Mas brotou. Brotou, mas esse é um problema do transporte terrestre, tá? O transporte aéreo é, sem dúvida nenhuma, a forma mais segura da gente transportar esses cavalos. Tá? As baias de transporte aéreo, elas são baias hoje extremamente seguras, bem diferente de baias que se usava há 10 anos atrás, que eram baias abertas. O cavalo ficava praticamente com o pescoço da paleta para cima todo livre, assim, solto. Ou seja, então, se o cavalo fosse um pouco mais vontade, quisesse pular essa baia, ele pulava. Hoje essas baias são totalmente fechadas, são baias de alumínio, onde cabem 3 animais nessa baia, piso de borracha, lateral normalmente ela é almofada, divisória, uma segurança bem bacana. Em termos de espaço lateral, é quase que um espaço realmente de um caminhão ali, né, de uma divisória de caminhão. Então eles estão bem acostumados com relação a isso. Esse transporte, né, essa contratação desse frete aéreo é uma preocupação sempre nossa, onde a gente se preocupa em ter um menor tempo de voo, mínimo de escalas. Infelizmente as escalas não dependem de questões comerciais, ou seja, por exemplo, antigamente a gente tinha voos direto de Viracopos para Miami sem escala. Hoje invariavelmente tem escala, porque os nossos países vizinhos têm muita carga, então para a companhia aérea ela precisa parar nesses aeroportos para pegar essa carga e seguir, né? Mas todo esse processo do carregamento, do veterinário acompanhante, né? Ou seja, ou do acompanhante, eu como empresa sempre procuro colocar um veterinário acompanhando esses cavalos. É obrigatório que vá alguém acompanhando os cavalos durante o voo. Infelizmente não é obrigatório que seja um veterinário. Né? Mas eu me preocupo em sempre colocar um veterinário, né? Eu acho que sem dúvida nenhuma é um indivíduo mais capacitado para estar fazendo esse acompanhamento, né? Então, todo o processo de carregamento no aeroporto, ou seja, a tranquilidade que você tem que transmitir nesse carregamento, muitos animais estão acostumados a entrar, mas muitos não estão. Ou seja, a gente vai carregar um cavalo que não entra em caminhão e não adianta, ou seja, para ele é uma situação inusitada, você tem que tratar aquilo com muita calma, deixar ele no tempo dele se acostumando. Então, esses animais são carregados em baias triplas, né? Obviamente, a gente pode carregar 2 animais e remodelar ali as divisórias para que eles fiquem com mais espaço. Classe executiva, né? Eu brinco class. Que é econômica e executiva. Double stall. Que é normalmente como são feitos quando são cavalos olímpicos, cavalos de alto rendimento, de alto nível, eles normalmente fazem o transporte só com 2 cavalos por baia, né?
E aí existe toda a preocupação junto à companhia aérea de uma logística para se tentar que esses animais entrem o mais rápido possível na aeronave, ou seja, sejam os últimos a serem carregados, né? Ou seja, a gente tem que deixar por último esse carregamento para que eles permaneçam o menor tempo possível nessa baia, mas que, uma vez carregados na baia, entrem rapidamente na aeronave, por questão de ar-condicionado, tudo isso, né? Então, todo esse processo tem que ter um sinergismo aí muito bom com a companhia aérea para que aconteça da melhor forma, né? E só voltando, eu acho que realmente, sem dúvida, o transporte aéreo é a forma mais segura, rápida de se conduzir com esse transporte desses animais. Eu acho que né, não tenho o que falar. Sem dúvida, sem dúvida. Assim, já tive várias viagens, né? A gente já trabalhou juntos. E para os cavalos, realmente, é muito tranquilo. E quanto mais profissional você estiver lidando com as pessoas que estão lidando ali, mais tranquilo né? Tanto o próprio embarque dos cavalos, até a colocação dos cavalos no container. Você tem ali o grupo ali dos meninos ali em Viracopos, ou mesmo o pessoal na Europa, que sabe lidar, sabe ter a paciência e tudo mais. Exatamente, eu costumo falar que, na verdade, num processo desse, às vezes você tem muitos cavalos, mas quanto menos pessoas você tiver ali, Exato. melhor. E você tendo pessoas capacitadas, porque assim, não dá para ter... tem proprietários que não entendem, mas falam assim, mas eu não posso lá ver meu cavalo, eu não posso... Não é uma questão de... Assim, claro, aqui numa aula alfandegária, você não pode entrar simplesmente porque quer entrar, né? Mas a gente tem que entender que quanto menos pessoas tiver ali, realmente o processo ele de embarque é bem mais tranquilo. É bem mais tranquilo. Exato. E para o cavalo, no avião, eu acho assim, daqui a pouco a gente vai encerrar a live, a gente está nos últimos minutos, mas no site do Cassiano, no GTC, tem fotos, né, dos aviões. No meu Instagram, o VetJu, tem lá um destaque, que é uma viagem que eu tirei várias fotos. O pessoal pergunta como é dentro do avião, é voo cargueiro, né? Antigamente você tinha o combo, né? Aquele da KLM, que ele voa ainda, Cassiano? Tem o 747 Combi. Não, ele já não voa para o Brasil. Acho que na Europa, acho que fez um último voo, se eu não me engano, há uns 15 ou 20 dias atrás, teve um 747 Combi que fez um último voo, inclusive. Porque um parceiro nosso lá da Europa até postou uma foto. Olha, que esse era muito curioso. Eu lembro quando a gente foi para a China, para Hong Kong, para a Olimpíada de 2008, a gente voou nesse lá da Europa para Hong Kong, que para quem é passageiro, nunca imagina que quando você abrir a portinha lá no fundo, você vai dar para uma carga com um monte de cavalo lá. Então era basicamente um avião normal de passageiros que tinha a parte. E o curioso, que foi muito legal nas Olimpíadas, é que geralmente quando você tinha esse voo, a prioridade óbvia era sempre dos passageiros, né? Na Olimpíada não. O avião desceu e foi para a carga, para os cavalos olímpicos descerem, e depois que o pessoal foi para os passageiros foram para o terminal. Mas seus humaninhos, vocês esperam agora, né? Esperem os olhinhos taçopétalas, exatamente. Mas o mais comum, né, são voos cargueiros, né? Aí conta um pouquinho pra gente está quase terminando. Mas são voos cargueiros, ou seja, então basicamente carga, todo tipo de carga, mas os cavalos também. Eventualmente os cavalos são transportados com flores, ou com frutas, ou com peixes, com outros materiais também, exigem controle de temperatura. As aeronaves mais modernas, você consegue compartimentar a temperatura, ou seja, então na frente uma temperatura, meio outra, no rabo da aeronave outra. É importante que essa temperatura normalmente fique tecnicamente entre 10 e 19 graus, né? Na verdade, a gente tenta manter uns 15 graus, que é uma temperatura bem confortável. Lembrando, as pessoas vão falar, mas não é frio? Sim, mas tem 3 cavalos respirando dentro de uma baia fechada, né? Exato. Então, isso é uma temperatura ambiente, mas ali dentro a temperatura é bem mais alta. E exige, claro, esse avião vai com piloto, copiloto, engenheiro de bordo, tudo isso, exigem as poltronas ali, que é justamente para os acompanhantes. Depende da configuração da aeronave, às vezes tem 4 poltronas disponíveis, às vezes tem 6 poltronas disponíveis, às vezes tem 2 poltronas disponíveis, e isso também que limita um pouco a quantidade de cavalos que a gente põe nessa aeronave. A gente precisa ter um controle disso, ou seja, a gente não vai colocar 70 cavalos numa aeronave com 2 pessoas acompanhando, né? Então, pelo menos, por exemplo, tem companhia aérea que transporta 15 cavalos, somente 15 cavalos, porque só tem 2 poltronas. Então, eles entendem que para 15 cavalos precisa ter 2 atendentes para cuidar desses cavalos. Então, realmente, a gente precisa ter uma preocupação com isso. Legal, muito bacana. Bom, Cassiano, aqui tem papo para
muito tempo, mas eu acho que já deu para o pessoal entender que apesar de fazer parte já da rotina nossa, né, uma coisa comum, principalmente quando a gente pensa em competições internacionais, esses cavalos viajarem para outros países para competir, e também, obviamente, a exportação de craques que a gente traz para cá, que a gente manda para outros países, os cavalos que são importados, mas que tem muito detalhe, né? É bem complexo, mas que vale a pena, é muito bacana. Eu costumo falar que cada embarque é um embarque, né? Ou seja, a gente não tem uma receita para o negócio, né? Ou seja, cada embarque tem que ser muito bem pensado, muito bem estruturado. A gente tem que conversar com todas as partes envolvidas. Os veterinários particulares têm uma função assim fundamental para que esses embarques aconteçam de uma forma bacana, né? Então, o envolvimento e o comprometimento das pessoas que estão para isso acontecer é fundamental para o sucesso, né? Exato, exato. E sabe um pouquinho de curiosidade? Vamos falar aqui enquanto a gente já tem um pouquinho. Ano que vem, Olimpíada, Japão, né? E aí todo mundo pergunta muito isso, né? Nossa, mas como é que os cavalos vão para o Japão, né? Basicamente a gente sabe que os cavalos não vão embarcar aqui no Brasil e vão para o Japão. Lógico que primeiro depende das seletivas, onde é que esses cavalos vão estar, mas vamos supor que a gente tenha cavalos aqui no Brasil e tenha cavalos na Europa. Como é que você entende um pouco disso? E depois eu falo um pouquinho também do que hoje, basicamente hoje, a gente teria que mandar esses cavalos para os Estados Unidos. Os cavalos que estão aqui no Brasil, eles teriam que ir para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, eles têm que ficar pelo menos um período mínimo de 45 dias antes deles serem embarcados para a Europa, né? Não é uma quarentena esses 45 dias. Eles cumprem aquela quarentena de 7 dias para entrar nos Estados Unidos. Depois eles têm que ter um tempo de residência nos Estados Unidos, né, uma permanência no país ali de 45 dias, e possivelmente essa vai ser a opção. Ou eles iriam dos Estados Unidos talvez direto para Tóquio, ou eles seguem dos Estados Unidos para a Europa, para ficar lá na Europa, talvez. Isso é como você falou, depende de seletivas, depende de uma série de coisas que vão acontecer ali. Mas isso também nem é vamos dizer assim, uma novidade específica por causa do mormo. Isso que eu quero dizer, seja assim, não, mas é por causa do mormo. Não, no passado a gente também já teve outras Olimpíadas em países que por um motivo ou outro não aceitavam cavalos do Brasil, ou nós não tínhamos voo diretamente para esses países, e a gente sempre fez um caminho parecido, né, de ter que levar os cavalos para a Europa, ou mesmo para os Estados Unidos, e sair desses países para esses outros, para o destino final, né, para onde vai ser a competição. Né? Tem duas coisas que influenciam nisso, né? Uma é que até para facilitar, porque muitas vezes o comitê organizador das Olimpíadas é que vai pagar esse transporte, ele não vai pagar picado, ele junta os cavalos em algum lugar. Fazer os hubs, né? Faz exatamente os famosos hubs, que é comum ser Europa principalmente, porque os cavalos estão ali competindo, fazendo as seletivas, grandes provas antes de embarcarem. O que eu vi, pelo que eu estou vendo, pelo que eu vi, o esquema para o Japão vai lembrar muito o esquema que foi da China, onde você vai ter aquele controle de 60 dias, ou seja, 60 dias antes do embarque, não é que eles têm que ficar parados, mas eles com boas condições de biossegurança, então foram para a competição e o veterinário vai testar que ele teve ali na França uma competição que era controlada, blá, blá, blá. E uma semana antes de embarcar, aí sim eles vão ter que fazer uma quarentena, que vai ter uma oficial na Alemanha, em Aachen, mas que poderão fazer outras particulares, aí vai um pouco de trâmites das federações. E aí sim, eles vão todos para os hubs, eu acho que vai ser Liège ou Luxemburgo, não sei. Liège é um aeroporto que tem saído muito cavalo hoje na Europa. Então, provavelmente, Liège. E aí, uma curiosidade, né, que nesses 60 dias, aí sim, eles restringem quais são os países para qual podem ser. Então, no nosso caso aqui, Brasil não pode. Os cavalos têm que ir para algum outro lugar. Exato. América do Sul, se eu não me engano, acho que é Argentina e Chile. Aí, Estados Unidos, Canadá, União Europeia, Emirados, Catar, Singapura, eu acho, e só. A gente tem que pensar que essa chatice, né, vamos colocar assim, mas no final é um respeito até à própria questão sanitária dos cavalos, né, ou seja, então a respeito a todos os participantes, e como você bem disse no começo, é uma forma também do comitê de organização, porque senão você imagina, né, cada um quer sair de uma esquina diferente, né,
Então, ou seja, você aglomerar esses indivíduos, né, esses animais em determinados países para que eles, até logisticamente, fique mais fácil e mais... até para o bem... As pessoas podem falar assim, pô, mas meu cavalo ou o cavalo vai ter que ir para tal lugar, para depois ir para outro tal. Mas se você parar para pensar, ele está passando por etapas ali, que cada etapa é muito bem estudada para que ele treine, Sim. descanse, se ambiente, né? Enfim, então... Exato. É sempre pro bem-estar deles. Não, e como a gente já falou, né? Sendo bem feito e com profissionalismo, os cavalos viajam muito bem, né? E eu costumo brincar com algumas pessoas que tem muito cavalo aí que viaja muito mais que a gente, né? Então, aí competindo muito. circuito Europa, Canadá, Estados Unidos, para cima e para baixo. Tem cavalo que eu olho no aeroporto e falo, você de novo? De novo, exatamente. Passaporte ali super carimbado, ele já Exato. O clube de milhas, sala VIP e tudo mais. Brincadeiras à Pô, parte. podia fazer isso, né? Segue a moda? Será? Vai lá. Já tem os veterinários que acompanham também. Verdade. Vou fazer essa replicação. Cassiano, muito obrigado. Acho que foi muito proveitosa essa live. Acho que deu para o pessoal entender bem como é complexo, mas ao mesmo tempo como isso tem sido feito com muito profissionalismo pela sua equipe e seu pessoal. Então, muito obrigada pelas informações e mais para frente a gente marca uma outra para contar umas curiosidades, né, de voos e outras coisas que sempre tem umas histórias interessantes para a gente falar. Ju, eu que agradeço, passou super rápido. Eu peço até desculpas, eu vi que teve algumas pessoas que perguntaram algumas coisas que talvez tenha passado batido. Mas eu me coloco à super disposição, se pessoas quiserem me mandar por direct, ou depois me manda alguma coisa e eu respondo, mando meu celular, enfim. Tem duas perguntas aqui, vamos ver se a gente vai falando, se cair, gente, dá todo mundo... Olha a Mili, do Peru. Vamos aqui. Deixa eu ver se tem uma pergunta aqui. Não, só uma pergunta que não entrou. Bom, beleza. Eu vi que aqui nos comentários falaram algumas perguntas, às vezes passa batido, mas, como eu disse, eu me coloco inteiramente à disposição. Eu acho que a gente faz isso com muito comprometimento, tudo que a gente faz, né, Ju? Eu acho que esse é o mais importante, pensando no bem-estar do cavalo, na segurança do cavalo. Esse é o mais importante, é isso que motiva a gente. Então, eu fico completamente à disposição. É primordial. Tá, joia? Muito obrigada. Exato. Beijo. Imagina, eu que agradeço. Beijo. Tchau. Tchau, todo mundo. Tchau, tchau.